Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Bom, gente, vamos para mais uma aula, né, de geografia agora. Vamos aí entrar no 15º capítulo, né? Capítulo 15, então, e vamos estudar aí recursos hídricos, manutenção da vida e do futuro do planeta, né? Então vamos aprofundar esse conhecimento, né, que a gente teve, né, nos capítulos aí anteriores sobre recursos hídricos, mas agora vamos compreender um pouco melhor o que é recursos hídricos, né, e qual a importância deles para a nossa existência, né, não da nossa existência como ser humano, mas a existência também do planeta, né? A existência da vida, né? Dos seres vivos, dos animais, da vegetação, né? Então vamos entender isso aí. Bom, primeiramente, né, pessoal, o que é recurso hídrico, né? Ou recursos hídricos, enfim. O que se trata disso? Quando vem à nossa cabeça, o que a gente pensa, né? Bom, quando falamos de recursos hídricos, falamos de locais onde a água se encontra, né? No seu estado, tanto líquido quanto gasoso, quanto na atmosfera, né? Então, tudo isso é compreendido como um recursos hídricos, certo? Bom, então tendo essa compreensão, né? Então aqui na imagem que vocês estão vendo aqui, trata-se de um recurso hídrico, né? No caso aqui as cachoeiras, né? Os lagos que elas formam, os rios que aqui formam também. Então tudo isso é relacionado a recurso hídrico, né? Então a gente entende que recursos hídricos tanto no seu estado sólido como líquido e na atmosfera, tem no nosso planeta em todos os lugares, né? Em alguns lugares mais de uma forma, nos outros mais de outra forma, né? Enfim, no nosso planeta, né? O único rico, né? Em recursos hídricos, é o único em abundância, não é? Encontrado água, né? Seja ele qual estado que ele tiver. Para vocês terem uma ideia, o nosso planeta ele é composto por 70% de água, né? Então, tendo essa quantidade de água, isso favorece muito a vida dos seres vivos que estão aqui no nosso planeta, certo? Bom, então, como eu falei, né, encontramos aí em maior abundância, né, os recursos hídricos no estado líquido, né, que é composto aí por regiões onde trata-se de oceano, de mares, né, lagos, né, aquíferos, né, no subsolo, né, lençóis freáticos, enfim, temos aí vários lugares onde podemos encontrar essa água, certo? Bom, temos essa quantidade imensa de água do nosso planeta, né? Então, podemos dizer que é uma água que existe, sempre existirá e nunca acabará. Podemos pensar assim? Né? Falei que 70% do planeta é composto por água, né? Então podemos pensar desse jeito que a água ela é um recurso infinito, ou seja, ela não acaba. Bom, tratando-se para a vida, né, principalmente para a vida humana, a água, toda essa água, ela não serve muito, né, para poder a gente consumir, né, embora tenha essa quantidade de água, mas não serve muito para consumir, porque temos aí 97% de água salgada, né, no nosso planeta. E somente 3% aí é que compõe a água doce do nosso planeta, certo? Então, desses 3%, temos aí 99% em geleiras, em aquíferos, né? 1% da água que está disponível de forma mais acessível, né? Só temos 1% que está em rios, lagos e lençóis freáticos, né?
Então, temos aí 97% de água de difícil acesso, né? Embora já tem estudos aí para poder dessalinizar a água, ou seja, para poder retirar o sal da água do mar e consumir. Mas, enfim, ainda não é feito isso em larga escala, né? Somente em alguns países, parece que Israel faz isso, né, mas nem todos os países fazem isso. Por quê? Porque utiliza o recurso que a gente tem natural da água doce, né, que existe em lagos, rios, represas, lençóis freáticos, né? Mas, enfim, temos que tomar cuidado, né? Que, embora, né, tenhamos aí 3%, isso não quer dizer que essa água não pode acabar, ela pode acabar, né? Se nós não cuidarmos, não saber usar, se nós desperdiçarmos, né, ela corre o risco de acabar e assim a vida no planeta ficar muito mais difícil para os seres vivos, né, principalmente para nós seres humanos, né? Bom, para vocês terem uma ideia, temos aqui um gráfico, né, que mostra a distribuição de água no planeta Terra. Então temos aqui, como eu falei para vocês, né, 97% de água de mares e oceanos, ou seja, água salgada, né, imprópria para o consumo. E temos aqui uma pequena parcela, que é os 3%, de água doce, né, água de rios, lagos, aquíferos e tudo mais. Desses 3%, temos aqui águas em geleira, né, que é essa parte em laranja, geleiras e icebergs, né? Aquíferos, né, que é a parte aqui em amarela. Então, tanto aquíferos, geleiras, água de difícil acesso, difícil obter, né, essa água com uma certa facilidade. E somente rios, lagos e solo, né, em lençóis freáticos, que se encontra aqui os 3% que comentei com vocês, ou melhor, 1%, né, melhor dizendo aqui, que está disponível para o nosso consumo, né, de fácil acesso, digamos assim. Então pode ver que é uma faixinha bem pouquinha diante de tudo isso que nós temos, né? Então por isso que devemos ter o cuidado com a água, saber consumir quando realmente precisamos e saber consumir de uma forma consciente, né? Também não causando aí o desperdício, né? Bom, então a água, como vocês viram, né, existe, né, em várias regiões, em vários estados, portanto, ela é fundamental para a nossa vida, não é? Para a vida do planeta, como eu disse aí no início. E aqui temos outro um mapa, né, mostrando aí a distribuição dos recursos hídricos no mundo, né? Ou seja, onde tem mais quantidade, onde tem menos quantidade, né? Então vocês podem observar que a distribuição ela vai se dar nas regiões que têm as cores mais escuras, né? Então, no caso aqui nosso, da América Latina, né? Temos aí uma grande quantidade, né, de recursos hídricos, né, e de fácil acesso, né, digamos assim. As regiões mais clarinhas é onde os recursos hídricos são mais escassos, né, ou seja, de menos quantidade, né, e portanto, então, menos tipos, né, formas de recursos hídricos disponíveis para os seres humanos, né? Então, América Latina, extremo aqui da América do Norte, na Ásia, né, parte da África. Então, a África é um continente que sofre muito, né, com a seca, não é? Principalmente por tratar, assim, de uma região que está numa posição geográfica que compromete, né, a chegada de chuvas, né? Tanto é que tem um deserto do Saara lá que demonstra toda essa secura, né, do continente. Na região asiática temos lá, né, uma grande parte em geleira, né, principalmente no Alasca. Aqui, no Alasca, não, desculpa, na Sibéria, aqui o Alasca, na América do Norte.
E essa parte em branquinho aqui, a Groenlândia, não tem dados, né? Não foram computados dados para poder informar. E nem na Antártida também. Agora vemos também outro gráfico que mostra o consumo médio anual por habitante, né? Então, vamos observar aqui, né, a quantidade de consumo médio por habitante, metros cúbicos, né, de 500, 1.000, 1.500, 2.000 metros cúbicos, né, vai até 2.000, nenhum continente aqui atingiu, né, porém atingiu aqui uma quantidade expressiva, né, que é mais de 1.500 metros cúbicos por habitante. Então, no caso aí, o maior continente, digamos aí, a maior região, né, que consome água é a América do Norte, ou seja, o consumo médio anual está em torno aí de mais um pouco de 1.500. Depois, sequência, vem Europa, Oceania, Ásia, América Latina e Caribe, e o mundo, né, aqui em comparação, e depois a África, que menos consome, né? Então, esse gráfico mostra muito bem essa distribuição. E aqui mostra o consumo de água no Brasil, né? O uso da água no Brasil, qual setor, né, que utiliza mais água. Vimos também um pouco isso no capítulo anterior. Então a gente vai mostrar aqui que a irrigação, né, a atividade agrícola, a produção de alimento, de grãos, de legumes, enfim, de vegetais, é o que vai mais utilizar, como consumir mais água, né, justamente por causa da irrigação, né, desprende aí um grande consumo. Depois vem o uso doméstico, né, o uso do residencial, para poder lavar a casa, limpar a casa, lavar a roupa, tomar banho, preparar o alimento, né, então é o segundo setor aí. E por último, a indústria. Então todos aí estão bem especificados, por milhões, né, de metros cúbicos ano. Bom, nesse sentido, né, pessoal, temos aí outros setores que também têm grande quantidade de consumo de água, que, como vocês podem ver, a produção de energia elétrica, ou seja, as hidrelétricas, né, ela precisa de um grande volume de água, né, para poder movimentar as turbinas que estão aqui abaixo, né, para poder então gerar aí energia elétrica, né, gerar a energia que nós consumimos, né, na nossa casa e tudo mais. Então, sem a água, né, é impossível ter energia elétrica por meio assim de hidrelétrica, não é? Depois vem a pesca, uma atividade que também consome muita água, né? Ou seja, para poder ter o peixe precisa de lugar onde tenha água. Então, a água é essencial para poder exercer essa atividade de pesca, né? Seja ela em regiões naturais, né? Em recursos hídricos naturais, ou seja, naquele recurso hídrico que foi, né, produzido pelo homem, como tanques, né, como reservatórios de águas produzidos pelo homem para armazenar água e assim então praticar pesca também, que é o caso aí da piscicultura, né? E temos aí a agricultura, né? A agricultura, como foi dito, ela contribui aí com um consumo de 67%, né, de utilização dos recursos hídricos, né? No caso aí a agricultura ela se alimenta muito de água dos rios, água de lagos, represas, né, para poder irrigar a plantação. Depois vem a indústria, né, como dissemos também, grande consumidora de água. A indústria ela pode ser considerada aí uma das, né, principais aí consumidoras de água, a segunda atividade de maior consumo, né, só perde para o setor alimentício. Para vocês terem uma ideia, para poder produzir algum tipo de alimento se gasta-se muita água, né?
que nem, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês nesse gráfico, para vocês terem uma ideia de quanto que se gasta de água na produção de alimento. Então, olha o quanto de água para poder fazer 1 quilo de manteiga, né? Requer aí 5.553 litros de água. E aí depois vem o chocolate, 17.196 para fazer 1 quilo, né, de chocolate. Para poder produzir a batata, né? Então, por aí vai. Para poder preparar o couro, né, para fazer aí as vestimentas, o sapato, olha a quantidade, né, de litros de água, a roupa, não é? A carne bovina, né, para cuidar do animal e tudo mais. E por aí vai, não é? Então desprende aí de muitos litros de água para poder produzir o alimento, né? Bom, então falamos da indústria e depois vem a residência, né? A residência, como eu disse, para lavar, limpar, tomar banho, regar as plantas, né? O uso cotidiano normal requer aí também um consumo muito grande de água, né? Bom, aí muitos se perguntam, né? Por que, né, consome-se tanta água assim, né? Por que qual região, né? Por que está localizado sendo a maior consumidora de água? Por que a que se deve isso, né? Sendo uma das maiores consumidoras de água? Bom, primeiro, trata-se aí de um processo de urbanização, né? Ou seja, quanto mais a região for populosa, urbanizada, maior o consumo, né? Quanto mais a região for desenvolvida, né, industrialmente, agrícola, né, quanto mais desenvolvimento agrícola, do agronegócio, essa região for, mais água ela vai consumir, né? Então, isso está ligado ao desenvolvimento econômico, né, e também as regiões que é muito urbanizada. Então, quanto mais urbanizada, mais desenvolvida economicamente, mais o consumo de água vai existir, né? Claro, esse consumo também vai partir de regiões que tenham recursos, né, hídricos disponíveis para esse consumo. Senão, fica difícil se tornar urbanizado, fica difícil se tornar desenvolvido, né? Então, tem essas características aí para a gente levar em conta. Então, gente, assim nós vamos ver que dentre as regiões que consomem mais, né, água, nós temos aí a região sudeste, né, com 47,32% do consumo aí da água dos reservatórios, né, hidrográficos, né, dos recursos hidrográficos, melhor dizendo. Depois vem Nordeste, né, com um consumo aí de 27,24%. Depois vem a região Norte, ou melhor, Centro-Oeste, com 12,52%. Depois vem a região Sul, com 11,49%. E depois a laranja, né? Ou melhor, depois a região norte com apenas 1,42%. Então vocês podem ver, região sudeste, maior consumidora de água, devido a ser a região mais desenvolvida do nosso país, né? No caso aqui a gente está falando de Brasil, tá, gente? Bom, agora vamos conhecer aí as bacias hidrográficas, né? Como eu falei para vocês, né? Recursos hídricos, a bacia hidrográfica está ligada a esses recursos hídricos, né? Que nada mais é também que é um reservatório natural de água, onde o local onde a água se armazena, não é? Então, temos aí no planeta vários tipos, né, de bacias hidrográficas, né, portanto, de recursos hídricos.
Então, vocês podem ver que temos, como foi dito, oceanos, estado aí líquido, geleiras, estado sólido, né? Lagos, estado líquido, rios, estado líquido, aquíferos, né? Água que estão aí submersas, né? Temos aí a água que está na atmosfera, né? Ou seja, que está em forma de nuvens, né? Então temos aí as formas ditas, né? Todas elas enquadradas como os tipos de recursos hídricos. Bom, gente, vimos aí essa questão, né? Os principais tipos de recursos hídricos. E no caso aqui nosso, do Brasil, o que mais está presente, né, disponível para a gente, é o tipo de recurso hídrico denominado rios, lagos, né, e minas. As minas de água, né? Então, recursos hídricos que estão mais acessíveis para nós, né? Então, exemplo disso, nós temos aí São Paulo, uma região rica, né, em rios, embora esteja poluído, né, mas já foi muito limpo, muito utilizado, muito consumido, né, tanto para a preparação de alimentos, quanto para a pesca, quanto para o lazer, né, praticar de esportes, né, aquáticos. No caso, o Rio Tietê, né, foi muito utilizado, claro, né, gente, muito tempo atrás, né, eu não era vivo, nem vocês eram vivos para poder observar, né, isso. Hoje, né, esses rios estão poluídos, né, muito poluído, impróprio, né, para o consumo, para qualquer atividade. E outros rios estão canalizados, né? Então a gente vê menos, né? Mas enfim, São Paulo aí tem o Rio Tietê, os mais conhecidos, o Rio Tamanduateí, o Rio Pinheiros, né? Então é uma cidade cortada por rios, sendo o Rio Tietê o mais extenso aí do nosso estado, né? E sendo assim, né? Nós compreendemos, vemos aqui, né, que como que eram os rios, né, e como é hoje. Então temos aqui o rio Tamanduateí. Olha como ele era largo, né, bastante água. Hoje praticamente é um canal, porque o homem ele foi ocupando, né, os espaços às margens dos rios, fazendo construções e fazendo aí do seu espaço, né, cada vez mais reduzido, né. Então, para vocês verem aqui, é uma época de 1862, para vocês terem ideia. Ou seja, mais de 100 anos, né? Olha como que está hoje. Rio Tamanduateí é onde passa ali o monotrilho, né? No caso aí, o conhecido como fura-fila também, que ele passa lá no centro de São Paulo e aí chega lá na Vila Prudente. É ali que ele se encontra. Bom, então, uma cidade formada por rios, a gente logo pensa, né? Como que isso é possível, né? Como que os rios se formam? Como que essa bacia hidrográfica ela surge? Primeiramente é só observar a natureza. Onde há montanhas, morros, provavelmente vocês vão se deparar com rios, né, na sua margem ou um pouco distante, né? Então a gente temos aqui os elementos da bacia hidrográfica, no caso aqui, né, como que ela surge. Então olha lá, uma região de morro, né? E do lado dela, ali na sua, no seu patamar, né? Temos ali a formação de rios, né? Então, como que pensar? Por que tem a ver? Qual a relação desses morros para a formação de rios, para a formação dessa bacia hidrográfica? Bom, a água, né, ela é formada, muito delas, pela chuva. Né? Um outro detalhe aí muito importante, né? Temos rios porque é uma região que chove muito, né?
uma região que tem muitos morros, então essa água, essa chuva, né, trazida, boa parte dela da Amazônia, uma região muito úmida, né, vem em forma de nuvem e deságua aqui na nossa região, que tem muitos morros. Essa água escorre dos morros e vão para os rios. Olha aqui os risquinhos azuis, né? É aonde vai escoando, né? Então vai formando canais, digamos assim, né? Então esses canais é aonde a água vai fazer o seu percurso. Consequentemente, essa água desse rio vai formar o lençol freático, né? Ou seja, vai formar aí as regiões de águas que estão submersas, né? Os recursos hídricos que estão submersos. É onde aí as pessoas conseguem fazer poços, né? E aí, devido à condição que se encontra a água aí no seu estado submerso. Aí depois temos os principais componentes dos rios, né, gente? É muita descrição para a gente poder estudar aqui, né? Não precisa se apegar tanto a isso, mas vamos conhecer aqui o básico, né? Para a gente ter uma noção. Então temos lá um morro, que chama de interflúvio, né? Depois temos a vertente, né? Que é a chamada aí, a parte mais íngreme, né? Do morro, composta, né, também denominada aqui esse espaço como região de vale fluvial. Mais abaixo dessa parte íngreme, temos aqui o terraço fluvial, né? Mais abaixo, próximo, já quase à linha do rio, temos a região de planície, que é a região onde a gente também denomina no rio como a várzea, né? A margem do rio é como se podemos entender como várzea também, região de planície. E aqui o rio propriamente dito, né? Essa parte aqui onde o rio está repousado, né? Chama-se de leito, e a parte do fundo do rio chama-se de talveg, né? Do outro lado a mesma coisa, não é? Então vocês podem ver que a água, né, a chuva despeja a água no morro, do morro escorre para o vale. E também a chuva que cai, né, no meio do rio também faz com que esse rio ele se forme também. Então a água ela fica represada, digamos assim, né? Ela não tem como ir para os lados, né? Então ela forma esses canais, que o único canal de percurso que ela vai ter é quando pega as regiões, né, de maior descida, né, de maior desnível, né, do solo. Aqui também temos outras denominações, né, pessoal, das bacias hidrográficas. Não tem tanta importância para nós, tá? E aí, então, chegamos aqui. Opa, esqueci de falar aqui para vocês, né? Os rios, né? Temos rios em bastante quantidade no Brasil, né? E também em São Paulo, justamente por causa que é uma região que chove muito, né? Principalmente no verão, chove-se bastante, então isso faz com que as bacias hidrográficas sejam abastecidas, os recursos hídricos também estejam mais disponíveis, né? E temos esse privilégio, né, de ser uma região de ter bastantes hídricos devido à grande quantidade de chuva que nós recebemos, que vem da Amazônia, né, os chamados rios voadores, a gente vai estudar muito isso, e no verão isso é mais presente, né, e no inverno menos presente, chove pouco, né, no inverno, e então assim temos um equilíbrio, né, natural na natureza para poder preservar aí as bacias hidrográficas, certo?
Bom, aí depois, né, gente, vamos em outro momento, numa outra aula, estudar as principais bacias hidrográficas, né, os principais rios que nós temos no nosso país, não é? Vamos aí ver o Rio Amazonas, né, o Rio São Francisco, conhecer os principais rios, né, a sua importância, por que que temos esses rios, né? Conhecer de uma forma aí mais focada, né, nos recursos hídricos no Brasil como um todo e não somente em algumas regiões, tá? Mas claro, a Amazônia já vai ser bastante estudada porque ela compõe aí a maior quantidade de bacias hidrográficas e aí vamos conhecer melhor depois, certo? E aí depois também em um outro momento vamos estudar a questão da conservação dos recursos hídricos, que vai ficar também para uma outra aula. Beleza, gente? Então é isso, espero que tenham gostado. Façam registro de vocês no caderno, né? Vamos parar por aqui. Dúvidas, né? Alguma dúvida, se tiver, notem no caderno que no chat nós iremos fazer, tirar essas dúvidas e fazer uma atividade. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau.